cultura para mim é uma forma do ser humano se expressar. Um conjunto de coisas, né? É assim, é o que me constrói, na verdade. É poder conhecer o outro para então dividir com ele a minha cultura. A arte tá expressa na cultura e a cultura também se expressa na arte. Sabe, tudo que te ensina pra mim é cultura. Não importa o que, mas é cultura. Cultura é a gente estar em paz, né? E eu acho que é importante, né, a gente mostrar que tem muito mais, né, que tem tanta coisa acontecendo por aí, tem tantos trabalhos, tem tanta gente tão criativa, né. O que eu posso transmitir, né, e o que faz com que as pessoas se sintam inseridas em alguma coisa e possam se identificar com estes elementos que são passados. Então, cultura basicamente requer identificação, associação e transmissão. Está na sepultura ao pé de uma cruz velha arrodeada de flores de maçanilha, num campo à beira da estrada. Peão velho estradeiro deixou a nossa querência e se banjou para outra morada. Foi embora daqui porque sua hora já era chegada. Deixou saudades para os seus filhos e também para a sua amada. Descanse em paz, meu amigo, que eu aí chegarei quando findar minha jornada. Peri Vargas de Oliveira. O Departamento da Descentralização da Cultura de Porto Alegre teve sua origem nas manifestações culturais em 1993, no governo Tarso Genro, onde sua ideia central surgiu da constatação de que a periferia da cidade não tinha acesso aos bens culturais realizados no centro. O crescente interesse das comunidades em apresentarem suas festas, organizadas e desenvolvidas periodicamente, resultou na implantação de comissões culturais específicas, e assim a cultura ganhou espaço único para discutir e desenvolver seus projetos. Os projetos no âmbito da descentralização, oportunizados pela administração local, proporcionam o fortalecimento da política cultural do município e a elevação do compromisso com a cidadania. Hoje, a descentralização da cultura contempla todas as regiões da cidade, atendendo os mais variados segmentos nas áreas de artes plásticas, capoeira, comunicação comunitária, dança, fotografia, hip-hop, inclusão cultural, literatura, música, teatro, vídeo e circo, dentre outras. A história deste projeto é rica em elementos registrados ao longo de sua existência, permeada de histórias de vida, de luta e de sucesso. Primeiro governo da administração popular, quando então prefeito Olívio Dutra, ele convidou o jornalista Luiz Paulo de Pilavares, um filósofo, estudante, um estudioso, pesquisador da cultura, da filosofia, para ser o secretário municipal da cultura. Ninguém tinha noção do que significava essa palavra descentralizar, mas evidente que essa expressão veio de uma constatação inicial de que todos os equipamentos culturais da cidade, eles estavam no centro de Porto Alegre. O Auditório Araújo Viana, o Centro Municipal da Cultura, o Teatro de Câmara, que depois se transformou em Teatro de Câmara Bruno Kiffer. Daí surgiu essa ideia de descentralização, sem a gente saber como fazer, mas ela foi evoluindo, foi crescendo. Eu lembro que nessa época, 1990, digamos,
Nós gostamos muito dessa ideia da descentralização, da democratização da cultura, da facilitação do acesso. Esses conceitos já existiam e nós visitamos o Adroaldo, junto com o Adroaldo Corrêa, um centro comunitário da Zona Norte, e eu fui lá e propus oficinas de artes visuais, colocando a ideia desse projeto. E as pessoas que estavam lá nos ouvindo, que eram oficineiros, eles responderam que não queriam oficinas de artes visuais, que eles queriam oficina de teatro. Então nós tivemos a segunda lição de que era importante para montar um projeto ouvir a comunidade. Tasso Genro, ele gostou de oferecer a cultura para as pessoas como um bem e um serviço. Assim como eles demandavam água, transporte de qualidade, o asfalto, a educação, a saúde, eles tinham o direito de demandar cultura também. Essa ideia foi levada e para que eles entendessem o quanto a arte e o quanto a cultura deveria fazer parte do cotidiano das suas vidas, nós criamos a partir daí as comissões de cultura nas regiões do orçamento participativo. Primeiro eram 8, depois 16 regiões e junto com as comissões de cultura nós começamos a montar um programa, um projeto que ele se desenhou mais ou menos assim. Primeiro, uma coordenação de descentralização, que tinha na sua coordenação um representante de cada coordenação relativo às linguagens artísticas da Secretaria da Cultura. Eu assumi em 1995 e quando eu deixei a Secretaria em 2002, nós tínhamos 90 oficinas consolidadas na periferia de Porto Alegre ou nos bairros, sempre acordadas junto com a população local. E o que significa isso? Eu tenho certeza que a descentralização, que a cultura, ela não trabalha só com os artistas, ela trabalha com qualquer pessoa, porque todas as pessoas são seres criativos. Todas as pessoas nascem criativas. Às vezes na escola, eu sou professora de artes, os professores limitam o aluno, não é? Às vezes limitam o aluno. Então, elas têm que ter o direito de criar, o direito de se expressar. Alguns vão se tornar artistas e outros não vão, mas tiveram aquela autoestima, não é, de fazer o seu trabalho e poder apresentar. Porque ninguém canta, dança, pinta ou borda para si mesmo, precisa dessa interação. Então, eles ganharam visibilidade. E a descentralização não poderia ser um gueto, não é? Um gueto, eles estão lá isolados, trabalham lá. Aí nós começamos a fazer o seguinte, um programa já, uma linguagem constituída na descentralização de teatro. Havia uma peça de teatro para mostrar na Vila Santa Rosa, se apresentava na Restinga, e os da Restinga se apresentavam lá na Leste, e os da Leste se apresentavam na região Oeste. Então havia todo esse trânsito, essa transversalidade, essa via de mão dupla, ou tripla ou quíntupla, não é? De todas as regiões das cidades havia essa troca e num dia especial eles se apresentavam na usina do gasômetro ou no Centro Municipal de Cultura ou no Teatro de Câmara. O projeto da descentralização não sozinho, não acontece isso em nenhum governo, mas junto com a saúde, junto com o esporte, junto com o lazer, com o meio ambiente, com o transporte, com qualquer situação que diga respeito ao município, ele constitui uma rede também com a FASC, no caso, que é assistência social, para incluir essas pessoas, para as pessoas terem noção da sua dignidade, da sua humanidade. Eu sou um ser humano com direitos. O direito à cultura é um direito universal. Todas as pessoas da cidade devem ter direito à cultura, de acesso à cultura, acesso àquilo que já existe, que a gente chamava o patrimônio cultural da humanidade, mas o direito a ter os meios de criação. Então, como a minha área original na secretaria eram as artes plásticas, tinha que ter uma sala com dignidade. Aonde acontecia? Não falei ainda. Em locais alternativos, sindicatos, associações de bairro, salões de igreja, acontecia muito a descentralização. A educação, o lazer, o esporte,
eles podem empoderar, né, aquele orgulho assim, pela arte, para cantar, para dançar, para fazer aquilo que a pessoa gosta. Descentralização, eu tenho certeza que a palavra era essa, o direito à felicidade, porque a arte e a cultura traz felicidade. No começo ele iniciou assim, meio que indo, né? Nem nós sabíamos, mas na cultura as coisas são sempre de risco, né? Às vezes tu tá com o pé no abismo, assim, quando tu bola uma peça de teatro, faz um filme como tu tá fazendo, pode ser um sucesso e pode não ser, então tem que ter esse desafio do novo, mas depois nós trabalhamos melhor ainda com políticas culturais, aonde a descentralização tinha a maior verba de toda a Secretaria Municipal da Cultura. Quando eu saí era 1.200.000. Para quem participou de toda essa experiência, que vai crescendo e vai se enriquecendo e vai ficando valorizada, como foi o projeto de descentralização, eu quero fazer uma referência muito especial hoje a um funcionário do quadro da Prefeitura de Porto Alegre, que é o Silvio Leal, que ele sempre participou desse projeto, ele se apegou tanto que hoje ele consegue desenvolver o projeto da descentralização da cultura em Porto Alegre. Internalizou, não é? Entranhou nele o projeto de descentralização da cultura, e ele faz um grande esforço, sabe, para levar isso adiante, e aqui vai todo o meu reconhecimento ao Silvio Leal, um grande companheiro, um grande animador, um ativista cultural. Um projeto de descentralização. O objetivo sempre foi o acesso à cultura, aos bens culturais da cidade. Aquilo que normalmente acontecia aqui no centro da cidade, também a proposta foi levar isso para a periferia, né, da cidade como um todo. Assim. Os mesmos eventos que acontecia aqui, tipo show do Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva, o teatro, todos os espetáculos de teatro que vinham para cá, que eram rodados no centro, também começou a acontecer na periferia da cidade. Isso sendo uma via de duas mãos, né? O que ia de bom, vinha também coisas da comunidade, da periferia para cá para o centro, tipo os grupos, né, que começaram a surgir a partir daí, né? Grupos de música, de teatro, de dança, tudo isso também começou a vir para o centro, começaram a se apresentar nos espaços da prefeitura, nos teatros e nos espaços de cultura aqui no centro. O projeto completa esse ano 18 anos. Para nós ele alcançou a maioridade. Por que ele alcançou a maioridade? Porque ele veio num crescente, ele veio a partir da sua formação, que era há 18 anos atrás, 4 espetáculos de teatro, 4 oficinas e shows assim, na cidade. A gente trabalha hoje com em torno de 120 oficinas, em todas as linguagens da cultura. Teatro, música, capoeira, hip hop, dança, literatura, plástica, todas as linguagens da cultura, todas as áreas estão colocadas, acessíveis a toda a periferia, toda a cidade, né, como um todo, tem muito mais na periferia da cidade. No início, lá quando foi pensado esse projeto, quando então a secretária era a Margarete Moraes, eles pensaram exatamente isso, de possibilitar, né, a essas comunidades mais distantes que também pudessem usufruir dessas coisas que aconteciam na cultura aqui no centro. E aí já foi nominado por exemplo, talvez uns 10 anos atrás foi criada a Secretaria de Cultura, né? Não existia uma Secretaria de Cultura. A cultura era ligada à Secretaria de Esporte, Educação, Cultura, Esporte e Lazer. E aí foi desmembrado, então foi criada a Secretaria de Cultura, então passou a ser uma coordenação, né? A coordenação de descentralização. Continua até hoje com uma coordenação. Tem as pessoas que são funcionários, trabalham aqui, e algumas pessoas contratadas também trabalhando na supervisão de oficinas. Nesse tempo todo de projeto ou de coordenação, nós conseguimos detectar assim, vários locais da cidade construídos a partir de uma proposta que seria fazer cultura. Espaços que não tinham nada a ver com a cultura, né? Hoje eles têm um viés para a cultura, tipo salão de igreja, clube de mães, né? Hoje mais posicionado a partir da cultura, com oficinas e com trabalhos que passam a ser um espaço de referência cultural também. O projeto ele vem no crescente, né? Saiu de 4 oficinas no início, lá em
88, 98, 99, tanto tempo atrás, hoje trabalhando com 120, né? Nós viemos crescendo assim, a cada ano que passava a gente vinha crescendo o número de oficinas e o número de atendimentos. Eu acho que a comunidade de Porto Alegre também ela qualificou essa discussão da cultura, né? Ela começou realmente a querer mais e com mais qualidade. Tanto é que a gente, sempre quando levava um espetáculo, a gente discutia com a comunidade que tipo de espetáculo elas queriam, como era o espetáculo, qual os grupos, né? Sempre foi uma discussão feita com a comunidade para que fosse realmente uma parceria de qualidade que pudesse estar levando lá para a comunidade. E trazendo também aquele pessoal de lá que tinha qualidade ou qualificação para se apresentar aqui no centro. Não se faz mais assim, ó, levar um espetáculo lá que não seja discutido com a comunidade, não seja do gosto, né? Todos os espetáculos que a gente tem levado são de qualidades. E até o Porto Alegre Cena, em 2004, 2005, quando começou essa parte centralizadas, o mesmo espetáculo que aconteceu aqui na abertura do Porto Alegre Cena, que foi Noite de Negros, que era um espetáculo do Peru, ele foi apresentado na Restinga e também no bairro Maria Quintana. Então isso prova que realmente eram espetáculos de qualidade, né? A abertura foi no Teatro São Pedro, né? E depois, então, no outro dia, foi na Restinga, lá na quadra da Escola de Samba, né? E tudo em sequência no outro dia no Sesmar, lá no bairro Maria Quintana. Todos eles com votação esgotada, com muita gente, com o público todo ele, e um espetáculo realmente muito bonito. Foi talvez um dos melhores espetáculos que aconteceu no Porto Alegre até agora. Eu assisti todos os dias e posso dizer que para mim foi um espetáculo que eu não esqueço mais, assim, de tamanha qualidade, de tamanha envergadura que veio esse espetáculo Noite de Negros. As oficinas da descentralização da cultura de Porto Alegre estão distribuídas nas 17 regiões do orçamento participativo, totalizando, em 2012, 120 oficinas e milhares de alunos. Tem continuado com as aulas de ritmos, forró, samba, salsa, baladão sertanejo, bolero, samba de roda e no final a gente vai fazer samba de carnaval. Os aspectos positivos também que a oficina traz é que é um convívio social, tem a parte social que é muito importante, além deles aprenderem a dançar. Estimula a coordenação motora, a parte cognitiva, o desenvolvimento cognitivo de cada ser humano também é muito importante, que muitos não tiveram oportunidade, quando crianças, de praticar dança ou de fazer alguma atividade física. Isso impossibilita o desenvolvimento motor. E na oficina a gente está conseguindo desenvolver gradativamente aquelas pessoas que têm mais dificuldade nesse sentido, em estarem progredindo e estarem acompanhando a aula da maneira adequada. Então, além do aspecto social, tem um aspecto também motor, cognitivo. Já inicia logo depois que eles falam dentro também. Devagarinho, Márcio, esse barulho demora pra passar lá, beijo. Vamos mexer nas cabeças, se acompanhando. Feliz, Rafael e Marcos, felizes. Vocês atrasados, vocês estão felizes. Vocês bem felizes. Mas deu peixe hoje, hein? Ah, se deu. Nós não pescamos nada, gurizada. Mas eu peguei um bem grandão,
para as pessoas, vai depender de cada pessoa. Que cada pessoa vai ter necessidade e vai saber aproveitar na sua vida. Então, assim, o que a técnica teatral pode dar é muita coisa, ou nada, se ela não quiser. Mas eu acho que as pessoas que estão aqui, elas escolheram vir para cá, então elas querem que esta técnica as transforme. E quando a gente quer, a gente consegue. As pequenas coisas que a gente vem conseguindo aqui, as pessoas olharem nos olhos umas das outras, as pessoas poderem sentar, se sentindo mais donas do espaço, mais senhoras de si, podendo se expressar verbalmente, podendo realizar ações, podendo trabalhar com abstração. Então são coisas maravilhosas e eu me sinto feliz por isso. Então, nossos direitos. É a voz do grupo que fala. Tem o direito de ser ouvido, de mais educação e respeito. Tem o direito de caminhar livremente pela cidade e o dever de querer bem à humanidade. Tem o direito de ir e vir. Tem o direito de falar. Tem o direito de prioridade na fila. Tem o direito de solicitar informações. Não pedi para ser deficiente, entenda-me, não julgue. Sérgio, Ciliane, Peri, Eliseu, Regina, Luiz e Lourdes. Eu fiquei 2 anos dentro de casa, eu não saía. E aí depois que eu conheci, esse ano, agora, lá para o meio de março, mais ou menos, eu conheci a associação e fiquei sabendo que ia ter a oficina poética. Eu não chamo de oficina poética, eu chamo de terapia poética, porque para mim é uma terapia. Porque no caso, como ela leu essa poesia aí, eu nunca imaginava que fosse escrever alguma coisa, né? Eu nunca imaginei que fosse fazer poesia, muito menos poesia. Nem carta eu escrevia, e agora depois de perder a visão, ficar com problema de visão, conhecia que é assim. E esse ano, graças a Deus, eu estou saí sozinho, não dependo mais da minha tia, que me auxiliou muito, e da minha cunhada, que auxiliou muito mais ainda. Sempre dependia deles para sair. Depois de conhecer aqui a terapia, como eu falo, a terapia poética, para mim foi Daí comecei, vi que tem gente mesmo com a mesma deficiência minha, para mim se tornou tudo prático. Daí eu saio, pego minha bengalinha, vou, espero no sinal, espero a minha ordem de atravessar, espero tudo, vou em tudo e tem lugar. Não tem mais o caráter de oficina na descentralização da cultura, é um projeto, é um sonho meu, e a descentralização da cultura 10 anos atrás englobou esse pensamento e deu a maior força para que isso se tornasse realidade. Então a realidade se concretizou com essas crianças todas podendo participar desse projeto graças à descentralização da cultura e graças às pessoas que trabalham lá e ao apoio que nós tivemos desde então com essas pessoas. Hoje em dia o projeto trabalha com 120 crianças, divididas em 5 níveis, a partir dos 6 anos, ou do ano que ela completa 6 anos. Então algumas crianças com 5 anos nós também aceitamos. Porque para nós o que importa é que elas sejam bailarinas. Se elas vão ser ou não, vai ser uma escolha completamente dela, é uma escolha individual. Mas o nosso trabalho é para que elas sejam bailarinas, para que elas se tornem estrelas. E isso elas levam para a vida delas por toda a vida, né? Elas levam por as profissões que elas escolherem, a disciplina, a organização, a cultura toda que elas adquirem com as aulas teóricas, com as aulas práticas. Então elas levam essa disciplina, essa pontualidade, esse asseio, essa vontade de fazer as coisas bem feitas, então de superar os limites, né? Então elas levam isso pro resto da vida. Esse aqui é o papel emulsionado com o produto azul, né? Depois de seco a gente coloca o fotolito. Vou colocar o vidro e vou colocar lá no sol para revelar. Pra mim é bem legal assim eu estar mostrando uma coisa que é uma coisa que eu gosto muito, assim. E aí ver se as pessoas conhecendo e gostando. Agora eu mesmo estava mostrando um fotógrafo que ele é bem importante pra mim, assim, eu tava dizendo pra elas, pô, esse cara aqui eu gosto muito, eu quero que vocês vejam ele, assim, eu gosto dele, quero que vocês gostem também, assim, então isso é legal.
Eu acho que para mim também. No tocante das oficinas, o que importa para nós no contexto que nos encontramos? Na realidade, a região das ilhas, que nós chamamos 17ª região do orçamento participativo, ainda continua sendo a segunda maior região em vulnerabilidade social. E isso logo nos remete a um compromisso, para além de ser delegado do OP. Um compromisso como seres humanos. Bom, o que podemos estar fazendo, contribuindo? Bom, nada melhor que oficinas. E ela contribui no sentido que, a partir do momento que essas oficinas, elas estão, né, na comunidade, beneficiando a quem quiser, né, a quem puder, e venha como vier, acontece a nossa acolhida, né? A acolhida das pessoas que estão ali. Nós queremos que esse projeto tenha como se sustentar sozinho. Então nós precisamos de um lugar, de um local onde as crianças consigam ter esse desenvolvimento, uma sala decente, com mais horas aula, como vocês viram ali, né? Terminar as crianças choram. Já passou, porque uma hora é muito rápido, né? E é tanta informação que a gente precisa passar para essas crianças que chega uma hora, termina uma hora, elas choram. Elas choram. Ontem não teve uma que chorou porque acabou a aula. Já, prof. Sabe? Então, assim, elas notam e elas sentem que elas precisam disso, né? E eu noto, assim, pelas minhas alunas mais antigas, que fazem aula todos os dias, 4, 5 horas por dia, o quanto é preciso a gente ter essa estrutura para essa sala com piso de tablão, para elas poderem fazer aula de pontas, uma barra boa, uma sala com vidros, que não entre vento, que a gente tenha a chave, que a gente possa ensaiar a hora que puder. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver isso, então esse projeto vai mostrar Porto Alegre por muitos lugares aí, pelo mundo inteiro. A vizinhança não é das melhores. Falar do aspecto negativo aqui da vila, que quando chove fica impraticável a gente vir para cá. Alagam as ruas e o deslocamento fica bem complicado para a gente vir para cá. Mas esse é só um aspecto assim, mínimo perto do que a gente está conseguindo com a turma, o progresso que a gente está conseguindo com a turma. E esse curso vem sendo para mim como se fosse um suporte, porque o ano passado eu perdi a minha mãe. E comecei a tomar remédio e aos poucos estou largando. Por quê? Porque todas as sexta-feiras eu saio da escola e venho direto para cá. Aqui todo mundo me acolhe. O pessoal daqui é maravilhoso, a professora me deu a maior força. E eu fico muito grata pelo curso, porque eu tenho 2 filhos, crio sozinha também, e aqui é onde eu descarrego toda a minha atenção. Porque aqui, pra mim não é uma aula, pra mim é uma diversão, porque eu saio daqui leve, completamente leve. E tem um pai também que é... Bom, não vou entrar no detalhe, mas a dança é tudo pra mim. E nós temos hoje, em torno já de 7 ou 8 ex-oficinandos que transformaram em oficineiros, são contratados pela coordenação para fazer oficinas. E a gente pode até citar nesses todos assim, os mais antigos, né? Tem a Deide Ricardo, que é do teatro, tem o Edson Ferraz, que é do hip hop, tem a Carolina Faleiro, que é do hip hop, tem o Pedro Acosta, que é da música, e tem no projeto Balé da Restinga, no projeto Balé para Todos, as 2 meninas, a Manuela e a Suelen, que iniciaram o projeto lá. Iniciaram o balé faz 10 anos esse ano, de projeto do balé lá na Restinga, e elas iniciaram lá no primeiro ano com alunas, e hoje elas estão contratadas para dar a oficina, né? Fazendo a supervisão, fazendo a monitoria junto com a oficineira, que é a Elizabeth Santos. Isso acho que é uma das coisas legais, assim, esse é o resultado mais favorável, né?
Ele realmente produz um evento, produz um resultado, né? As pessoas poderem estar assim, fazer a oficina, ter o acesso, conhecer a arte e, a partir dali, continuar fazendo esse mesmo trabalho. Então isso é importante. Um clube de mães, o Clube de Mães do Cristal, elas iam no orçamento participativo e demandaram oficinas de literatura. Elas queriam aprender a escrever. E então foi encaminhada oficineiras de literatura, de livre expressão. Daí surgiu uma oficina de dramaturgia e elas escreveram uma peça de teatro. As pessoas da terceira idade se apresentaram, a Tenda da Lua Cheia, mais ou menos é esse o nome do espetáculo, se apresentaram em Caxias do Sul. Uma delas tem uma filha que mora em Portugal, e ela vai a Portugal. Levou essa dramaturgia que foi exibida em Portugal, perto de Lisboa. Uma coisa que eu gostei muito, para mim também fazendo bem até para o corpo, eu era uma pessoa muito sedentária, estava sempre dentro de casa, não fazia nada, sempre sentado na frente da televisão, só olhando televisão, não fazia nada. Já melhorou muita coisa na minha vida, bastante, e espero que melhore mais. Acho que o teatro foi muito importante na minha vida porque quando eu era pequena eu sempre sofri bullying. Hoje, na minha época não era bullying, mas hoje é. E acho que foi o teatro que me mudou muito isso em mim, assim. Fez eu entender melhor as pessoas, fez eu me entender melhor. O mundo podia me aceitar do jeito que eu era. Foi muito bom, assim, que as pessoas podiam me aceitar do jeito que eu era, que elas podiam gostar de mim daquele jeito, que eu podia me expressar com elas de qualquer maneira, que foi isso que mudou muito o teatro, foi muito bom na minha vida. Me fez muito feliz naquela época, hoje ainda me faz. Queria voltar, pretendo voltar, gosto bastante da situação, acho que faz tu ver a vida com outros olhos, assim, te faz uma pessoa melhor. Naquele momento tu encara aquele personagem, tu esquece de tudo, de todos. Os problemas ficam lá na rua, quando tu sai tu vai transmitindo de novo. Mas naquela hora tu é outra pessoa, se tu tiver que ser um Dálmata albino, tu vai ser um Dálmata albino. Naquela hora tu foi aquilo e tu foi feliz. Em 2013 eu entrei na faculdade e eu me apresentei como candidata para oficineira na descentralização da cultura. E foi de novo um marco na minha história, assim, uma revolução na minha história. Porque eu nunca tinha dado uma oficina, só tinha a minha experiência como atriz e como oficinanda. E o pessoal da descentralização da cultura resolveu que podia apostar em mim. E quase choro. Mas resolveu que podia apostar em mim, que podia confiar na minha habilidade. Eu tenho certeza que eu não os decepcionei. E eu fui selecionada para dar a oficina na região Glória. E eu peguei uma turma de alunos maravilhosa, maravilhosa. E nós apresentamos O que os Olhos Não Veem, não consigo contar assim, mas umas 10 vezes pelo menos, em Itapuã, em Viamão, em Gravataí, no Largo Glênio Pérez, no Fórum Social Mundial, na própria comunidade. A estreia do Que os Olhos Não Veem foi na própria comunidade, nosso ensaio aberto foi na própria comunidade com as famílias dos alunos, assistindo, com toda a comunidade assistindo. A gente conseguiu mudar o fim da linha do ônibus de lugar para apresentar na rua, para apresentar naquele espaço que pra gente era o melhor, era o mais importante, era o mais emblemático pra gente apresentar. E o meu marido compôs a música para essa peça. O Ricardo Pavão compôs a música para essa peça. E a gente fez coisas lindas, assim. A gente conseguiu naquela época que aquela oficina se transformasse num grupo. Por 2 anos nós tivemos o grupo da oficina de Teatro da Glória. Então eu acho por mim e acho por essas histórias de alunos que eu conto que
que a gente acaba se tornando pessoas melhores, porque a gente acaba acreditando muito no que a gente é capaz de fazer. A gente acaba acreditando muito, a gente acaba se vendo como gente que faz, sabe? Como gente que tem possibilidades, assim. Ah, como é que se tira o fim da linha do ônibus daqui se eu quero botar a minha peça? Acho que a gente tem que ligar para a IPTC. Daí a gente liga para a IPTC e a IPTC entra em contato com... Ah, mas a gente não está mais tendo vale transporte para vir para a oficina. Porque a região Glória é uma região muito grande, então tinha gente que precisava de ônibus para ir para a oficina. A gente não está mais conseguindo vale transporte para ir para a oficina. E a descentralização, a gente sabe que não tem como fornecer esse tipo de ajuda. E nem sabe se essa é a função realmente da descentralização. Então a gente começou a apresentar o que os olhos não veem e passar o chapéu, fazer um caixa, e esse caixa comprava vale transporte para os oficinandos que precisassem. E esse caixa comprava maquiagem para o que os olhos não veem. E chegou um tempo também que a gente aprendeu que a gente podia ir lá na ATP, mandar um ofício, dizer que a gente era uma oficina e que fazia assim, e que precisava, e a ATP nos fornecia os vales transportes. Quando ainda era aquela fichinha roxinha com um buraquinho no meio. E assim foi. E o que eu vejo dessas pessoas é isso, assim. A gente passa pela descentralização, faz uma oficina de arte e pensa assim, mas eu posso fazer muito mais do que isso. E eu não sei se é só o teatro, e eu acabei de dar vários exemplos de várias pessoas que ficaram fazendo. Eu esqueci de muita gente, provavelmente. Eu sei que das pessoas que começaram comigo, tem muita gente trabalhando. Eu falei só dos que trabalharam comigo. Eu sei que tinha o Renan Leandro, por exemplo, que já trabalhou na descentralização, que trabalha no Nós Aqui Travês, que tem uma relação com o carnaval e com oficinas populares, enfim. A gente sai pro mundo, a gente vai fazer. E nem sei mais o que dizer, assim, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse passado pela descentralização da cultura, se esse projeto não existisse, a minha vida não seria... A minha vida não seria do jeito que foi. Não sei o que eu ia ser, mas eu não sei se eu ia ser tão feliz como eu sou. E por isso que eu acho que a descentralização da cultura tem que ser muito valorizada. Realmente a oficina não seja simplesmente uma oficina, né? Que seja uma possibilidade, né? Não de criar um artista da Globo, nem um músico para ser internacional, não, mas que as pessoas possam utilizar daquilo para sentir prazer, para sentir gosto, para dizer, pô, eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso escrever, eu posso ler e tal. Então esse é o caminho, é o nosso desejo, né, para que a partir das oficinas a gente consiga realmente fazer esse processo. Eu acho que para a gente alcançar o ideal, né, o futuro que a gente vê pela descentralização, e aí tem proposta de ser formatada uma escola de arte, uma escola de arte, mas também possibilitar, a partir da discussão com a comunidade, que sejam colocadas em todas as 17 regiões do AP, ou seja, com que a gente trabalha, né, nas regiões do AP, 17 oficinas, uma de cada área, né, ou seja, cada área representada nas 17 regiões. A partir da discussão com as comissões de cultura regionais, com a temática de cultura, também com o Conselho Municipal. Esse seria o ideal, e isso é a nossa aposta, na verdade, para o futuro. Tem que haver um segundo plano, um segundo grau dessas oficinas, dizendo que a segunda etapa é mostrar para aquele jovem, para aquela criança, para aquele adulto, não importa, que além do teatro, há a música. E que a música é múltipla, que além do teatro e da música, a dança, que além da dança, e que são várias formas de dança, há o cinema, e que além do cinema há a literatura,
a tal ponto que isso pudesse criar nesse pessoal que participa da oficina uma vibração, digamos, existencial, uma vibração vital com aquilo que é a cultura. É aquilo que nós que temos, aqueles que tiveram a chance de ter um bom colégio, uma família que, enfim, que já gostasse de cultura, tem uma reverência, uma percepção de que a cultura ela pode não resolver os problemas da humanidade, mas ela nos esclarece, ela nos torna conscientes, ela nos tira daquele mundo pastoso da alienação, da indiferença diante da vida e dos outros, né? E eu acredito que estudos que possam ser feitos sobre isso vão atestar que uma criança que fez um curso, seja lá que for, né, ela certamente estará menos apta, será menos facilmente presa daquelas forças da barbárie que nos rondam sempre, né, e que querem transformar a vida em brutalidade, cinismo, né? E, então esse papel da cultura, eu tenho convicção, eu não tenho uma prova concreta falando com milhares de pessoas que já fizeram oficinas, mas eu tenho uma convicção absoluta de que a cultura a todos melhorou, a todos representou uma luz, a todos representou uma percepção melhor da vida, uma consciência do universo, e uma consciência de que somos humanos, somos iguais e podemos tecer juntos, né, caminhos, horizontes. Isso eu acho que é a função mais extraordinária que a cultura possa ter. O projeto que está faltando, a coisa nuclear que está faltando para a descentralização, e eu acho que está faltando um segundo grau. Ou seja, aquele rapaz, aquela moça que faz uma oficina de música, né, que faz uma oficina de um instrumento, faz uma oficina de violão, é provável que naquele grupo de 10, 12, 15, os grupos são variáveis, claro, naquele grupo haja um talento. Então, eu acho que nós temos que partir para uma espécie de escola, eu até estava chamando essa ideia de Escola Municipal de Cultura, talvez lá na usina, usando essa usina que tem um sentido tão simbólico de usina mesmo. A essência do projeto da descentralização da cultura de Porto Alegre está em destacar o ser humano em sua plenitude. É propiciar a mudança interna nas pessoas e externa nas comunidades. É ser agente de transformação social, proporcionando dignidade e cidadania para todos. Para a criança, para o jovem, para o adulto e para o idoso. Para as pessoas ditas normais e as especiais, que têm alguma limitação física ou psíquica. Pessoas de todas as partes, das ilhas, do centro, da periferia. O maior legado de uma sociedade é perceber que pode salvar toda uma geração de pessoas com simples atos. Sempre há tempo. Prestigie, apoie e faça acontecer a cultura. A cultura está em todos nós, do seu jeito, para todos.